Conjunções e seus efeitos de sentido. Conjunções coordenativas. Olá, meus queridos e amados alunos, tudo bem com vocês? Como vocês foram de fim de semana? Espero que bem. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que não é novidade para vocês, né? Nós já vimos aí as conjunções, tanto as coordenativas quanto as subordinativas. Então, nós vamos retomar esse assunto agora com mais cuidado e vamos falar aí sobre as conjunções. Eu vou dividir a aula em duas aulas. Essa primeira aula eu vou falar das conjunções coordenativas e os seus efeitos. No próximo vídeo, eu vou falar sobre as conjunções subordinativas e os seus efeitos. Vamos por partes, tá certo? Primeiramente, vocês têm que saber alguns conceitos. O que é conjunção, o que é locução conjuntiva. Eu vou falar sobre essas questões iniciais, né? Para que vocês aí estejam craques na hora de saber quais são os efeitos das conjunções, tanto as coordenativas quanto as subordinativas, o efeito que elas surtem aí, tá certo? Então vamos lá, saber aí o que é conjunção. Conjunção, gente, é uma palavra invariável, né? Que ela tem a função de unir, né? De ligar duas orações ou de ligar dois termos com o mesmo valor sintático, com o mesmo valor gramatical dentro de uma relação, de uma oração, estabelecendo aí uma relação entre eles, né? Então, a conjunção nada mais é do que a palavra que liga uma oração a outra ou que liga dois termos de mesmo valor sintático ou de mesmo valor gramatical, estabelecendo aí entre esses dois termos ou essas orações uma relação entre eles, tá certo? Isso daí não é novidade para ninguém, vocês já sabem disso, tá bom? Então, eu coloquei esse exemplo aí para vocês sentirem aí como é que a conjunção liga as orações, tá certo? Aí eu coloquei aí: a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Ou seja, a conjunção aí é a palavrinha mas, que está ligando a oração preguiça é a mãe de todos a outra oração. Uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Então, esta palavrinha mas aqui é denominada conjunção, porque liga duas orações aí. Olha só, presta atenção neste exemplo que eu coloquei aí para vocês. Se vocês observarem, o primeiro período não tem conjunção, né? Então, o que está marcando aí as orações? Elas estão separadas através de vírgulas, tá certo? Ó, uma vírgula aqui e uma vírgula antes de farei. Portanto, a matéria foi dada em classe. Eu entendi o conteúdo, farei exercícios de apoio. Então, é um período composto que tem aí 3 orações. Não tem conjunção aí porque elas estão separadas, elas estão ligadas através da pontuação de uma vírgula. Agora, olha o exemplo de baixo, o mesmo exemplo, só que eu retirei a vírgula e coloquei uma palavra que liga as orações, né? Denominada conjunção. Então, aqui, olha só, a matéria foi dada em classe e eu entendi o conteúdo e farei os exercícios de apoio. Portanto, eu retirei aqui do período as vírgulas e coloquei uma palavra que faz a união delas aí, que liga uma à outra, tá certo? Esta palavrinha que eu coloquei aí em vermelho, que é o E, é denominada uma conjunção. No caso aí, uma conjunção coordenativa, né? Que daqui a pouco nós vamos falar desta relação de coordenação, tá certo?
Bom, então a conjunção ela pode unir o quê? Palavras, orações, parágrafos. Parágrafos? Sim, de repente você está escrevendo um texto e aí você está escrevendo um parágrafo, depois você vai escrever outro parágrafo e usa lá. Desta forma, entendemos que tal, e aí continua o seu texto, né? Então, tem aí uma conjunção ou uma locução conjuntiva que vocês precisam saber aí também o que é uma locução conjuntiva que eu vou falar, tá certo? Então, a conjunção é a palavra que une. Une o quê? Palavras, orações e parágrafos, né? A conjunção, ela pode ser um instrumento argumentativo, um modalizador argumentativo, que nós já estudamos isso em aula anterior, tá certo? Então, as conjunções aí, elas se relacionam com quem? Com a coesão e a coerência de um texto, já estudados na aula de redação, certo? Lá nos modalizadores argumentativos. E existem, além da conjunção, outros conectivos que possam unir orações aí, que são os denominados pontos, sinais de pontuação, e também as preposições, tá certo? Aí você vai me perguntar, mas professora, qual é a diferença entre a conjunção e a preposição? Olha só, a diferença é fácil. A conjunção, ela liga orações e palavras de mesma classe gramatical ou de mesma função sintática. Já a preposição, ela não vai ligar orações, ela só vai ligar termos sintáticos, da mesma função sintática, ou termos da mesma classe gramatical. Perceberam a diferença entre conjunção e preposição? Às vezes o aluno fica em dúvida, né? Fala, isso daqui é preposição ou isso daqui é conjunção? Fácil. A conjunção, ela pode ligar, ela une, né? Ela liga orações e termos. E a preposição, ela somente liga termos. Ela somente, que termos são esses? Palavras, tá certo? Então tá, professora, mas você falou de um item aí denominado locução conjuntiva. O que vem a ser uma locução conjuntiva? Uma locução, toda vez que você ouvir a palavra locução, você tem que relacionar aí na sua mente, você tem que lembrar que locução é o conjunto de duas ou mais palavras que tem função de uma só. Opa, já clareou, né? Então, olha, locução, conjunto de duas ou mais palavras que juntamente com a conjunção, aqui, né, ó, conjuntiva, tem valor de uma conjunção. Portanto, locução conjuntiva, repetindo, é o conjunto de duas ou mais palavras que funcionam como uma conjunção. Olha o exemplo que eu coloquei aí. Eu irei bem na prova assim que focar nos estudos. Assim que focar nos estudos é a minha locução conjuntiva. Por quê? Porque dentro dessa expressão aqui, dentro de assim que, existe o conjunto de palavras que funcionam como uma conjunção. Portanto, assim que é a minha locução conjuntiva. Olha lá, aí eu coloquei para vocês lembrarem. Tudo que vocês ouvirem falar, tudo que vier acrescido da palavra locução, é aquilo, locução, vocês têm que lembrar que locução são duas ou mais palavras com um único valor. Lembra quando nós estudamos o verbo? O verbo, ele possui uma locução verbal, né? Olha só, locução verbal. A segunda palavra já faz você pensar que estamos falando de verbo. Locução conjuntiva, conjunção. Então, locução conjuntiva é a união, é o conjunto, né, de duas ou mais palavras com um valor de conjunção. Lembra lá na locução verbal? Locução verbal relaciona-se ao verbo. Locução, duas ou mais palavras com um único valor. Se for locução verbal, com um único valor de verbo. Se for conjuntiva, com um único valor de conjunção. Tá certo? Para não errar, para não esquecer mais, tá bom?
Gente, daí eu coloquei alguns exemplos de locuções conjuntivas para vocês terem uma ideia, né? Ó, eu coloquei, ó, todas as conjunções aqui, ó, conjunção integrante. Depois eu vou falar mais para frente aí quando eu for gravar a aula das subordinadas, eu vou explicar o que é uma conjunção integrante, tá certo? Então, olha só, o conjunto de de duas ou mais palavras que funcionam como locução conjuntiva. Eu passei aí, por exemplo, estas locuções conjuntivas. Visto que, desde que, ainda que, por mais que, à medida que, à proporção que, logo que, a fim de que e tantas outras. Estas são as principais, tá certo? Vocês podem ver aqui, ó, que são duas ou mais palavras com valor de uma. Com valor de uma o quê? Conjunção, porque é conjuntiva. Locuções, conjunto de duas ou mais palavras conjuntivas que funcionam como uma conjunção, tá certo? Então, se numa oração eu pedir para vocês localizarem a conjunção, se tivesse uma palavra aqui, ó, se eu tivesse uma oração que tivesse desde que, qual é a conjunção? A conjunção é desde que. Por quê? Desde que é o conjunto de duas palavras que formam uma conjunção. Entendido o que é conjunção, entendido o que é locução conjuntiva, vamos ver aí quais são as classificações das conjunções. São duas, que não são novidade, que não é novidade para vocês, né? Existem aí, são duas, as conjunções são classificadas em coordenadas e subordinadas. E hoje, nesta aula agora, eu vou falar sobre as conjunções coordenadas. Para eu começar a falar com vocês sobre sobre as conjunções coordenadas, eu preciso que vocês tenham em mente, eu preciso que vocês saibam o que é qual é a relação de coordenação aí. Tá certo? Tá faltando um tio aí na relação, que eu acho que eu tava com fome, eu comi, né? O tio aí. Mas depois o material vai completinho, alinhado para vocês, certinho, tá? Então, vamos ver aí essa relação de coordenação, tá? Olha, eu pus dois exemplos aí. Eu amo estudar, eu tenho muitas matérias para colocar em dia. Tá? Se eu chego para vocês, né, eu falo assim, nonos anos, eu amo estudar. Vocês entendem aquilo que eu tô falando? Entende, né? E aí eu também, em determinado momento, eu chego para vocês e falo assim, tenho muitas matérias para colocar em dia, né? Então, se eu falar assim, eu amo estudar, eu não preciso de nada para completar o sentido da minha oração, porque vocês entendem perfeitamente o que eu falo, tá certo? Como se eu falar também, tenho muitas matérias para colocar em dia, vocês vão entender perfeitamente o sentido desta minha oração que está completa, tá? Então aí eu resolvi juntar as duas, eu vou unir essas duas orações. Lembram-se que nós estamos falando de conjunções, e conjunções são palavras, pequenas palavras que unem orações. Vamos unir essas duas orações através de uma conjunção. Se eu digo para vocês assim, eu coloquei o primeiro exemplo. Eu amo estudar e tenho muitas matérias para colocar em dia. Olha só. Eu usei esse conectivo aqui, eu usei esta conjunção, essa pequena palavra para ligar eu amo estudar a tenho muitas matérias para colocar em dia. Liguei, né? Formou-se aí um período composto, tá certo? Um período composto. Que tipo de período composto é esse? Já que estamos falando de relação de coordenação. É um período composto por coordenação. Por quê? Porque mesmo que eu faça a união destas duas orações através da conjunção, elas continuam independentes.
elas não precisam uma da outra para ter sentido completo. Eu apenas somei informações. Eu apenas uni as duas orações aí para formar um período só. No caso, um período composto por coordenação. Coordenação por quê? Porque elas são porque é composto o período aí por orações coordenadas, ou seja, orações que não dependem, que são independentes, que caminham sozinhas no período. Concorda se eu falar com vocês, eu amo estudar, vocês entendem? E depois, se eu falar, tenho muitas matérias para colocar em dia, vocês entendem também. Então, apesar destas duas orações estarem unidas pela conjunção e, elas caminham sozinha no teu período. Portanto, o período é composto. Tá aí a relação de coordenação, tá? Coloquei uma outra conjunção que não soma, que é uma oposição, tá? O mas é uma conjunção de oposição. Mesma coisa. Apesar de eu ter trocado a conjunção, as duas orações mantêm-se coordenadas. Por quê? Porque elas continuam caminhando sozinhas, não precisam de uma da outra para ter sentido completo, tá certo? Apesar de uma agora ser o oposto da outra, pela conjunção mas, tá? Eu amo estudar, vocês entendem o que eu falo, mas, né? Tenho muitas matérias para colocar em dia, vocês também entendem perfeitamente o que eu falo. Isto é relação de coordenação, ou seja, a relação de coordenação dentro de um período composto é marcada por orações que são independentes, que caminham sozinhas na oração, no período, e tem sentido completo por si só. Tá certo, gente? Depois que vocês entenderam tudo certinho, conjunção, locução conjuntiva, quais são as conjunções, quais são mesmo, coordenadas e subordinadas, nós vamos aí fazer as classificações das conjunções coordenativas e vamos ver que efeito elas surtem dentro de uma oração. Então, eu coloquei aí para vocês, conhecendo as conjunções coordenativas e os seus efeitos de sentido. Isso dá início ao assunto da apostila 3 de vocês, na página 18. Tá certo? Onde está ali, ó, conjunções e seus efeitos de sentido. Tá? Então, vamos ver aí quais são as conjunções nas coordenativas, são 5. E quais os efeitos que elas surtem aí na oração, tá certo? Então, nós vamos ter as primeiras conjunções, que são as conjunções aditivas, né? A conjunção aditiva, a própria palavra diz aditivas, adição, soma, elas acrescentam informações no período composto por coordenação. Em todas essas conjunções coordenativas, elas ligam orações coordenadas, tá certo? Que depois vocês fizeram uma tabelinha das conjunções coordenativas que eu pedi, nós vamos usá-las agora também, e quando formos estudar a subordinativa, vocês vão fazer a tabelinha das conjunções subordinativas, tá certo? Uma segunda conjunção coordenativa são as adversativas. Adversativas, adversários, oposição, contrariedade, né? Aquilo que uma oração em que você escreveu e em contraponto, em oposição àquilo que você já escreveu, você faz aí uma oposição em relação àquela primeira que você escreveu. Então, já vimos duas aí. Aditivas, conjunções aditivas, somam. Conjunções adversativas, se opõem, tá certo? Uma outra conjunção bastante conhecida são as alternativas, né? Conjunções coordenativas alternativas. Ou, ora, ora. Então, a questão de alternância. Ou faço um bolo ou planto uma árvore, né? Então, eu usei o ou aí, que marca uma conjunção alternativa, uma opção, uma alternância.
Parece óbvio, né? Parece não é óbvio, mas se você não prestar atenção direitinho, dá para confundir, já que vocês têm que ter o cuidado, porque às vezes a mesma conjunção, ela pode ser conclusiva, ela pode ser explicativa, e aí tem que prestar atenção no contexto, né? Então vamos lá. Conclusivas, óbvio. A própria conjunção, o nome da conjunção já diz que é uma conclusão, tá? Que o efeito que ela surte é uma conclusão. E a explicativa, obviamente, uma explicação. Então, eu relacionei aí para vocês os 5 tipos de conjunções coordenativas e o efeito que cada uma delas faz numa determinada oração. Olha só, aditivas com efeito de soma, adição. Adversativas com efeito de oposição. Alternativas com o efeito de opção, de alternância. Conclusivas de conclusão e explicativas de explicação. Essas são as 5 conjunções coordenativas e os seus efeitos. Vamos ver agora, eu vou colocar para vocês um exemplo de cada, tá certo? Primeiro exemplo com uma conjunção aditiva aí, né? Que soma informações. Gente, lembrando que estamos falando de orações coordenadas, tá? Orações coordenadas são independentes entre si. Nenhuma precisa da outra para ter sentido completo. Então, vamos ver aí, unir orações coordenadas para somar. Então, usamos as conjunções aditivas. Eu coloquei uma só, mas na hora que vocês forem fazer a tabela, ou que vocês forem consultar as tabelas, vocês podem observar lá que tem mais de uma conjunção. Todas têm mais de uma conjunção, tá certo? Olha só. Eu viajarei e conhecerei o mundo inteiro. Orações coordenadas entre si. Se eu digo para vocês que eu viajarei, vocês entendem, né? Não preciso de nada para completar o sentido da minha mensagem. E se eu digo para vocês, eu conhecerei o mundo inteiro, ótimo, beleza, maravilha, não é o meu caso agora, mas eu ainda vou conhecer. Então, tem sentido completo, tá certo? Então, eu viajarei e eu conhecerei o mundo inteiro foram unidas, apesar de coordenadas, apesar de independentes, pela conjunção que tem um efeito de somar, né? Uma somatória aí, tá certo? Vamos ver aí um exemplo das conjunções adversativas, que marcam uma oposição, que surte um efeito de oposição, né? Adversativa, adversário, oposição, contra, né? Olha só, chegou tarde, porém conseguiu assistir o filme. O porém aí é uma conjunção adversativa, porque está marcando uma oposição à oração que eu escrevi antes. Ou seja, apesar de ter do indivíduo lá, de eu ter chegado tarde, eu consegui assistir o filme, uma conjunção adversativa. Eu poderia trocar essa conjunção por mas, por entretanto, né? Ó, chegou tarde, entretanto conseguiu. No caso aí ele, né? Ele chegou tarde. Entretanto, conseguiu assistir o filme. Chegou tarde, mas conseguiu assistir o filme. Então, apesar de dele ter chegado tarde, ele conseguiu assistir o filme. Conjunção adversativa. Se eu chego para vocês e digo ele chegou tarde, vocês entendem. Oração coordenada. Se eu chego para vocês e digo ele conseguiu assistir o filme, também oração coordenada. Uma não depende da outra para fazer sentido completo. Portanto, esse período todo é um período composto por coordenação, porque é formado por orações coordenadas, tá certo? A função aqui da conjunção é unir essas duas orações, ok? Surgindo um efeito aí de contrariedade, né? De oposição, de adversário, tá bom? E as alternativas? A alternativa é fácil, né? É só você colocar um ou ali que já dá uma alternância. Ou você faz isso ou você faz aquilo. Olha o exemplo. Eu farei um bolo ou plantarei uma árvore, tá certo? Ou eu vou fazer o bolo
que é uma coisa, ou eu vou fazer outra coisa, que é plantar uma árvore, né? Um sentido aí, o efeito é de alternar, né? De escolher, eu farei um bolo ou plantarei uma árvore, tá certo? Posso colocar o ora também, que é uma outra conjunção alternativa. Ora farei um bolo, ora plantarei uma árvore, né? Alternância. E as conclusivas? Óbvio, né? Tá na cara. A conclusiva nos dá um efeito de conclusão, né? Olha só, eu amo estudar, portanto, que é uma conjunção conclusiva, né? Portanto, irei muito bem nas provas, né? Eu concluí que por eu estudar, por eu amar estudar, né? Por eu amar estudar, eu irei muito bem nas provas. Uma dica para conjunção conclusiva é você colocar a expressão concluo que. Se der resultado, né, se não mudar o sentido, a oração é conclusiva. Olha só, a oração não, a conjunção, tá certo? Olha só, eu amo estudar, concluo que irei muito bem nas provas. É só você trocar aí, tá certo? Eu amo estudar, portanto, irei bem nas provas, tá certo? Alguma dúvida? Lembrando mais uma vez, conjunções coordenativas, aquelas que ligam orações que são independentes. Olha só, eu amo estudar. Perfeito, entendi perfeitamente a mensagem. Se eu coloco assim, ó, irei muito bem nas provas, né? Também consigo entender, não preciso de nenhuma das duas para ter sentido completo. A conjunção aí, portanto, uma conclusão, conjunção coordenativa. E por último, um exemplo de conjunção coordenativa explicativa. Que efeito que ela surte, né, na oração? Uma explicação, né? Tá óbvio. Explicativa, explicação. Aí eu coloquei um exemplo aí, ó. Faça suas malas porque viajaremos cedo, né? Então eu estou explicando o porquê de fazer as malas. Então eu usei a minha conjunção aí porque para unir a oração faça suas malas e viajaremos cedo, dando uma explicação, o porquê, né, de fazer as malas. Lembrando sempre que são conjunções coordenativas, ligam orações que são independentes. Ou seja, faça suas malas. Entendeu, não entendeu? Entendeu. Mas eu quero explicar, né, por que eu quero que você faça suas malas. Porque viajaremos cedo, explicativa, conjunção. Mas se eu colocar assim para vocês, viajaremos cedo. Você entende a minha oração, sem precisar de fazer as malas, né? De fazer as suas malas, tá certo? Conjunção coordenativa explicativa, tá certo? Gente, então essas são as conjunções coordenativas e os seus efeitos, né? Qual o efeito que elas causam, né? Adição, contrariedade, né? Que é adversidade, adversário, né? As adversativas, alternância, conclusão e explicativa, tá certo? No próximo vídeo eu vou falar sobre as conjunções subordinativas, ok? Beijo da Pro.